Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz seja com todos. Deus seja louvado. Quero pedir que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Neemias. Neemias, capítulo 9. Nós iremos ler dos versículos de número 32 a 37. Neemias, capítulo 9, dos versos 32 a 37. Amém? Todos abriram? Vamos ler, diz assim o texto bíblico. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até ao dia de hoje. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste, e nós, perversamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificastes contra eles. Pois eles, no seu reino, na muita abundância de bens que lhe deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e segundo a sua vontade, dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Amém. Feche teus olhos, vamos orar. Deus maravilhoso, nós celebramos, engrandecemos e cantamos ao teu santo nome. Fala aos nossos corações, ensina-nos a tua palavra. Que a tua palavra fale, Deus, transforme, mude, modifique e nos faça mais parecidos com Cristo. Nos ajuda, Senhor, a viver a partir desse texto bíblico, porque em tudo sempre teremos um aprendizado a teu respeito sobre a verdade da igreja do Senhor Jesus. Ensina-nos, admoesta-nos, exorta-nos se assim for, mas fale, Deus, aos nossos corações. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Amados, nós estamos literalmente na parte final dessa grande oração que nós temos no livro de Neemias. Aliás, ela cobre basicamente todo o capítulo 9, e como ela é extremamente longa, detalhada, rica em informações, nós já estamos algumas terças-feiras pregando exatamente dentro dessa oração, que é importantíssima, tanto para os judeus como para a fé cristã. Há tesouros absolutos, e muitas das vezes claros, notórios, que se nós não prestarmos também atenção, pode ser que passe batido essas informações. Muita coisa já foi falada, mas realmente eles estão concluindo, nesse texto em que nós lemos, toda a oração feita diante de Deus. Amém? É importante que os irmãos se lembrem, a título de introdução, que esse povo foi avivado pelo Senhor Deus. Deus mandou eles celebrarem uma festa no capítulo 8, eles celebraram a festa de Pentecostes, a festa da colheita, e eles se alegraram, e essa festa perdurou durante pelo menos 24 dias, porque nos é dito no início do capítulo 9, que no 24º dia, onde todos os dias da festa a palavra de Deus ela era lida e explicada ao povo, os irmãos entendiam a palavra de Deus, e no 24º dia Deus veio
com um avivamento sobre toda a nação de Israel. E a partir desse avivamento, vai desencadear todos os eventos do capítulo 9, culminando nessa bela oração que nós temos feito a exposição. Amém? Então vamos lá, a partir do versículo de número 32, eles estão concluindo a oração. E eu quero ler com os irmãos apenas o verso de número 32, dizendo: agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menospreze toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais, e a todo o teu povo, desde o dia dos reis da Síria até o dia de hoje. E assim eles iniciam a conclusão da oração. Em primeiro lugar, eu quero destacar, evidentemente, o que está estampado nesse versículo 32, que é a compreensão de que o Deus de Israel, o Deus da aliança, o Deus dos cristãos, ele é, por natureza, um Deus pessoal e um Deus imenso. É isso que eles estão agora notoriando, iniciando a conclusão dessa oração. O Deus de Israel, o Deus dos judeus e o Deus dos cristãos, ele é um Deus pessoal e um Deus imenso. Por favor, pensem comigo e olhem novamente no texto, no versículo 32, quando eles dizem: agora, é assim que inicia a conclusão. O que está acontecendo aqui? Até um momento, os irmãos vão se lembrar, aqueles que têm acompanhado as pregações, que o tempo todo, tanto os levitas, que é eles que estão dirigindo a oração, junto com todo o povo de Israel, estavam olhando para trás, para a história do seu povo, para a história da nação. E ali eles conseguiram, ao olhar, devido a esse quebrantamento, a esse avivamento, eles olham para trás da sua própria história, da história da nação, e começam a identificar algumas questões importantes. Primeiro, que Deus, ele é único. É assim que eles começam a oração, dizendo que Deus é o único Deus. Depois de eles notoriarem as características de Deus, eles passam na oração a falarem a respeito do relacionamento de Deus para com o seu povo. Falam desse relacionamento, e aí eles começam a olhar, de fato, para a nação de Israel, dizendo que a nação de Israel sempre foi um povo ingrato. Vocês se lembram? A ingratidão do povo de Israel. Mas enquanto que Israel era um povo ingrato, nesse mesmo momento, Deus era um Deus bondoso. Eles terminam de expressar a ingratidão, falando para Deus: nós entendemos, nós conseguimos ver como os nossos pais foram ingratos com o Senhor. Ouviram a tua palavra, não quiseram andar de acordo com os seus caminhos. Termina esse momento da ingratidão, mediante a bondade de Deus, e entra agora na inconsistência desse povo. Eles eram inconstantes. Uma hora estavam dando glória a Deus, aleluia, na outra estavam choramingando e querendo adorar outros deuses. Num dia estavam cheios do Espírito Santo, no outro dia só não conseguiam andar e ficavam pedindo oração a todos, dizendo: estou fraco, o tempo todo. Em determinado momento defendiam a lei de Moisés, num outro momento quebravam propositalmente a lei de Moisés. A inconstância sempre foi algo, infelizmente, também muito presente na vida do povo de Israel. Mas enquanto que os textos e a oração evidenciava a ingratidão do povo de Israel, Deus era visto como um Deus compassivo e paciente. Os irmãos se lembram também disso? E eles vão terminar no versículo de número 31, enaltecendo a bondade de Deus: mas pela tua grande misericórdia, não acabastes com eles por causa dessa inconstância que nós estamos falando, nem os desamparastes, porque tu és Deus clemente e misericordioso. E eles terminam essa parte, e agora vão iniciar a conclusão, e agora eles param de olhar para trás e olham para o tempo presente. Aquilo que eles precisavam falar a respeito da sua história, já foi falado em oração, já foi professado, já foi confessado. Agora eles olham
para a atual geração de crentes. E é por isso que a conclusão inicia dizendo: agora, mas agora, nesse momento, nós não queremos mais falar dos nossos pais ao Senhor. Nós queremos também nos enxergar diante de Ti. E eles se colocam diante toda a nação de Israel, contemporânea, do presente, desse momento da narrativa, eles se colocam diante de Deus para concluir a sua oração, falando: agora é conosco, Senhor. Somos nós que nos apresentamos. Não é mais a história, não é mais as fraquezas e os pecados dos nossos pais, mas, de fato, somos nós que nos colocamos diante da Tua presença. E eles vão começar a argumentar alguns pontos importantíssimos nessa conclusão da oração. E o primeiro ponto que eles levantam dentro desse Deus ser um Deus pessoal e imenso é exatamente a pessoalidade de Deus. Vejam novamente o versículo 32. Agora, pois, ó Deus nosso. Isso pode parecer óbvio num primeiro momento, mas o que eles estão fazendo é algo grandioso. Eles estão trazendo a pessoa bendita de Deus para eles. Eles estão olhando para Deus como Deus deles. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é um Deus pessoal. Nós não temos vida com o Senhor e relacionamento com o Senhor somente a partir dos patriarcas. Porque como foi que Deus era conhecido no Antigo Testamento? Como é que os judeus citavam esse Deus Todo-Poderoso? Falavam que ele era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Todas as vezes que a nação de Israel olhava para Deus, sempre olhava através das lentes dos patriarcas, de Abraão, Isaac e Jacó, que foram as pessoas, ou as 3 primeiras pessoas, que Deus de fato realizou uma aliança, fez o pacto com eles. E o tempo todo eles estão andando debaixo do guarda-chuva desse pacto, desses 3 patriarcas. O tempo todo. Sim, ele é o nosso Deus, mas ele é o Deus de Abraão. Ele é o Deus de Isaac. Ele é o Deus de Jacó, do qual distribuiu 12 tribos. O tempo todo era através da lente de patriarcas. Eles não se sentiam num relacionamento pessoal, mas agora isso é quebrado. E isso é quebrado porque a palavra de Deus foi lida. A palavra de Deus foi explicada. E Deus veio com o poder do Espírito Santo, quebrantando corações. E a partir do momento que o Espírito Santo começou a trabalhar no coração daqueles judeus, desse momento da história, eles tiveram uma revelação clara. É verdade, Deus é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas também Deus é o nosso Deus. Deus é agora um Deus pessoal, não passa mais necessariamente pelos patriarcas, até chegar a nós. Mas existe um relacionamento que pode ser vivido de forma pessoal. O que eles estão fazendo aqui é dizendo: Senhor, nós queremos construir uma vida com o Senhor. Nós queremos construir uma história pessoal com o Senhor. Nós queremos construir um relacionamento vivo, sem que exista absolutamente ninguém nos cobrindo com esse guarda-chuva. É evidente que eles não estão falando de Cristo como mediador, porque a lei continuava sendo cumprida, os sacrifícios continuavam sendo cumpridos, mas eles estão falando de homens normais, não estão falando de Cristo. Não existe mais a mediação de um homem, nós conseguimos ter o Senhor como nosso Deus. E isso fica claro com eles. Mas, na realidade, isso foi o que Deus quis o tempo todo. E aqui eu preciso falar um pouquinho mais sério com os irmãos, e preciso que os irmãos prestem atenção, porque o que eu vou falar é doutrina, tanto para o Antigo Testamento, como para o Novo Testamento. Quando nós acompanhamos a relação de Deus com a raça humana pós-queda, eu já falei isso certa vez e repito,
que Deus, ele passou a ser Deus, num determinado momento da história, em Gênesis capítulo 12, de o Deus de um único homem, sobre toda a face da terra, sobre todas as nações, sobre todos os povos, sobre todos os indivíduos. Deus era Deus de um único homem, o Deus de Abraão, porque foi Deus que se revelou a Abraão e o chamou para si e fez de Abraão um povo. O segundo passo desse relacionamento é que, diante de toda a humanidade que já existia, o Deus da glória, o Criador, passou a ser Deus de uma única família, a família de Abraão. E é por isso que nós vamos ver Deus sendo Deus de Isaac, reafirmando essa aliança com ele, e novamente uma aliança firmada com Jacó, o neto de Abraão. Depois Deus passou a ser um Deus de uma nação, a nação de Israel. Ele era Deus da nação de Israel. E aqui talvez foi o tempo mais longo na história humana de Deus se manifestando apenas a uma nação, sendo Deus sobre aquela nação, com seus propósitos, com a sua aliança, salvando aquela nação, trabalhando com perseverança e paciência, como diz o texto, com essa nação. Mas esse relacionamento, ele foi ficando cada vez mais estreito e mais pessoal, porque agora entra a segunda pessoa da Trindade. E Jesus, ele não é chamado de o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Novo Testamento o chama de o Emanuel. São 3 palavras hebraicas que significa Deus dentro do homem. E agora a perspectiva doutrinária do relacionamento que o Deus da glória tem com a raça humana é a perspectiva de que não é apenas o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas é o Deus conosco. Ele andou entre nós. Ele caminhou entre nós. Ele sentou em nossa mesa. Ele pisou no nosso chão. Ele comeu do nosso pão. Ele tomou da nossa água. Ele tocou enfermos. Ele expulsou demônios. Ele perdoou pecados. Ele trouxe o evangelho. E esse relacionamento agora era mais estreito, porque até aqueles que não criam em Cristo ouviam, porque ele era homem, 100% homem, 100% Deus. E ele foi visto caminhando entre nós, e esse relacionamento se estreita, porque não é mais aquele Deus distante de Abraão, Isaac e Jacó, mas na pessoa do Filho, ele é o Emanuel. Falando dessa pessoalidade de Deus. Mas isso não bastou. O Senhor foi para a cruz, ressuscitou, andou por 40 dias entre nós e ascendeu aos céus, de acordo com o relato, principalmente de Lucas capítulo 24. Mas ele vai trazer algumas informações importantes, e a principal dessas informações é: quando eu subir ao Pai, eu enviarei o Consolador. E ele falava a respeito da pessoa do Espírito Santo. E agora o relacionamento ficou mais íntimo ainda, porque agora o Espírito habita no crente. Esse é todo o progresso histórico do relacionamento de Deus com os seus, sendo o Deus de um homem, o Deus de uma família, o Deus de uma nação. Isso perdurou todo o Antigo Testamento. Vem o Emanuel, a segunda pessoa da Trindade, se manifesta sendo Deus que andou entre nós, morto, ressurreto, ascendeu aos céus, envia o seu Espírito, e agora Deus habita no homem. O maior relacionamento que podemos ter com Deus é entender que Deus habita em nós, porque Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus pessoal.
Mas precisamos entender aqui algumas informações que são importantes. Precisamos entender que, ainda que muitos cristãos defendam, ou até mesmo falem, às vezes não é nenhuma defesa apologética, mas simplesmente comunicam, falam, dizendo: prestem muita atenção no que eu estou falando, para que não deturpem a minha fala. É comum ouvirmos crentes dizendo: Cristo habita em nós. Isso é verdade. Mas precisamos entender dentro de qual perspectiva. Deus, e às vezes nós nos referimos, quando falamos Deus, nós estamos geralmente nos referindo a Deus Pai, Jeová, e nós dizemos: Deus habita em nós. É uma verdade. Mas isso precisa ser explicado. Deus Pai e Jesus Cristo não habitam em você. Na reunião sagrada da Trindade, foi decidido em algum momento da eternidade passada que quem habitaria no homem era o Espírito Santo. E a pessoa do Pai e a pessoa do Filho habitam no ser humano por meio do Espírito. Então, defender que Jesus habita em mim, não através da pessoa bendita do Espírito Santo, é heresia. Nós temos um Deus pessoal que continua conosco pelo seu Espírito. Nós precisamos entender isso. Isso é doutrina. Mas não adianta só eu falar, eu tenho que mostrar. Abram, por favor, e tem muito texto que nós vamos ler hoje, irmãos. Abram, por favor, Evangelho de João, capítulo 7. E vamos prestar atenção em toda a forma em que Jesus vai revelar essa doutrina. João, capítulo 7, a partir do versículo de número 37. Nós vamos ler do 37 ao 39. Ok? Eu preciso que todos leiam e me acompanhem, por favor, irmãos. Isso é importante. Isso é doutrina para a nossa vida, é saber como crer da forma correta. Porque senão sempre seremos meninos infantilizados, repetindo coisas que os outros falam, sem ter base bíblica nenhuma. Então o texto é claro, Jesus, palavras de Jesus aqui no capítulo 7, a partir do verso 37, dizendo: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. É um convite ao evangelho, ao arrependimento e a uma vida com ele. Aquele que tem sede dele, tem necessidade do evangelho, venha a mim e beba, eu sou a fonte, ele está dizendo. 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aqui ele está denotando uma outra informação. Primeiro, ele é a fonte no versículo 37. Ele é a fonte. Mas se alguém beber dessa fonte, não vai somente ingerir uma água, que você vai numa fonte de água mineral, se existe por aí, você toma, e essa água vem, sacia a sua sede, e depois ela sai do seu corpo. Não. Essa água não é uma água comum, porque essa água vai gerar dentro desse indivíduo um rio caudaloso de água viva. Não é uma água que sai. Existe uma transformação no indivíduo. Então, Jesus é a fonte e existe uma transformação no homem que beber dessa água. O que ele está dizendo nisso? Aí vem o versículo 39, ele explicando. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado porque Jesus não havia sido ainda glorificado.
Quem Jesus está falando que habitará dentro do homem? Deus. Qual pessoa da divindade? O Espírito Santo. Isso é doutrina. Continuemos, Romanos, por favor. Romanos capítulo 5. E Paulo vai falar a mesma coisa, falando a respeito da salvação que há em Cristo Jesus e como isso funcionará. Então, ele vem descrevendo a justificação pela fé no início do capítulo 5, e ele vai chegar, então, no versículo também de número 5. Romanos 5, 5. E Paulo vai dizer: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, dado, colocado em nós. O amor de Deus Pai, já no crente, não estamos falando ainda no momento de salvação, mas na vida cotidiana do crente, o amor de Deus Pai se manifesta no crente por intermédio do Espírito Santo. Porque é Ele quem habita, Ele é a pessoa da divindade que habita em nós. Entende como Deus é um Deus pessoal? E que os irmãos de Neemias 9 entenderam essa pessoalidade dentro daquilo que lhe era permitido ainda na antiga aliança. Mas o Espírito Santo foi outorgado, não foi Jesus e não foi Jeová. Efésios, por favor, capítulo 1. Efésios capítulo 1 está falando da obra salvífica de Cristo a partir da eleição e da predestinação. Como ele faz isso? Mas ele já está adiantado aqui nos versículos 12 a 14. 12 a 14. No 12 ele está concluindo o pensamento e Paulo diz assim: a fim de sermos, uma vez que fomos salvos, fomos eleitos, predestinados, e agora o Evangelho iluminou-se a nós, cremos em Cristo, e é dito, a fim de sermos para louvor da sua glória, pois nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, aqui os irmãos da cidade de Éfeso, vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, logo ele não está falando nesse momento da experiência da salvação. Ele está falando depois da salvação. Depois de vocês terem ouvido, depois de vocês terem crido no evangelho, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. E mais uma informação temos, que após a salvação, é o Espírito Santo que habita o homem. E aqui a informação é, vocês foram selados. E eu sei que no meio pentecostal, a ideia de ser selado com o Espírito Santo é ficar falando em línguas estranhas. Não é isso que o texto está dizendo, meu Deus do céu. O que o texto está dizendo é que, após a sua experiência de conversão com o Senhor Jesus, o Espírito Santo selou os crentes. Essa palavra no grego, a ideia de selar é, vocês são minha propriedade. Porque como isso funcionava no período do Novo Testamento? Os homens iam para o comércio
iriam comprar grandes quantidades. Aqui geralmente eram compradores grandes. Aqui está falando de grandes movimentações. Aqui está falando de economia. Esse texto está se referindo à linguagem de economia da época. Então, eles iam até os compradores, o que era muito comum. Eles compravam, por exemplo, madeiras. Madeira fazia tudo, casa, barco, era para tudo. Então, eles iam até as melhores lojas, compravam uma grande quantidade de troncos de árvores, de madeiras que eram preparadas. E deixa eu falar uma coisa, juro para vocês, nesse período não tinha caminhão. Acreditem, não havia. Então, eles iam, compravam. Comprou esse lote? Sim, esse lote é meu, eu escolhi, eu gostei. Esse comprador tinha, da sua família, ou da empresa em que ele trabalhava, selos. E ele colocava os selos nessas madeiras, dizendo, essa madeira já tem proprietário. É minha. No tempo certo, nós mandaremos esses homens virem, os meus servos virem e buscarem essa madeira. É isso que o texto está dizendo. E é exatamente a compreensão, o qual é, versículo 14, o penhor da nossa herança. O que é o penhor? É a segurança de que aquela madeira é minha, está selado. Não tem nada a ver com línguas. Onde que está falando de línguas? Por quê? Porque Jesus um dia virá, diz o versículo 14, leiam, até ao resgate da sua propriedade. O Senhor ascendeu aos céus na sua ressurreição, e ele fala, enviarei o Espírito Santo. O Espírito Santo na vida do crente é o meu selo. E eu selo todo crente em Jesus, até o dia que eu rasgue os céus em glória e venha buscar vocês, porque vocês são meus. Vocês são minha propriedade. Não tem absolutamente nada a ver com dons aqui. Está claro como a luz do meio-dia. Pastor, entendi. É o Espírito Santo que habita no crente. Como é a natureza dessa habitação? Por favor, abram em João 14 e deixa marcado Efésios aí que a gente vai voltar. E Jesus vai explicar como isso funciona. Que sim, a Trindade toda habita no ser humano por meio do Espírito. Até agora só está claro que é o Espírito que habita em nós. Mas isso significa que a Trindade, por causa do Espírito, habita em nós? Sim, porque Deus é um Deus pessoal. Então, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, diz, respondeu Jesus, verso 23 do capítulo 14 do Evangelho de João, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos, isto é, Pai e Cristo, para ele, e faremos nele morada. Quem habita no homem é o Espírito Santo. Mas por causa da pessoa maravilhosa, santa, pura, do Deus Espírito Santo, as outras duas pessoas também habitam em nós, porque Ele é o selo. Quer uma explicação um pouco melhor? Vamos voltar lá para Efésios? Não tem como fugir do texto. Vejam, por favor, abram em Efésios, só que agora no capítulo 2. E eu vou ler o texto todo, não explicando ele, evidentemente, todo o texto, mas aquilo que é importante para o sermão de hoje. E em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, vai ser falado que Deus tem o seu povo. E olha como isso vai ser trabalhado, que nesse povo habita o Espírito, e como isso é compreendido. Então, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. Tudo isso aqui é doutrina, irmãos. Portanto, Paulo diz, lembrai-vos de que outrora,
vós, gentios na carne, porque ele está falando dos irmãos lá de Éfeso, não são judeus, eles eram gentios, como nós éramos. Então, eles são gentios, outras gentes, aqueles que não faziam parte da primeira aliança ali, necessariamente, que era a nação de Israel. Então, portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, isto é, vocês eram uma nação que não tinham a aliança com Deus, a incircuncisão é a ausência da aliança, por aqueles que se intitulam circuncisos. Os judeus gostavam, de apontar o dedo, falando, nós temos a lei, temos o profeta, temos o pacto, e vocês não, Então, por aqueles que são circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo, ele está falando do passado, dos irmãos lá de Éfeso. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aliás, esse continua sendo o estado de todas as pessoas que não são convertidas e não foram regeneradas por Cristo. Elas não têm esperança do futuro, por mais que elas acham que elas tenham. Diante de Deus não há esperança para elas. Elas estão sem Cristo no mundo. Não há Deus sobre elas. Mas agora, 13, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele, Jesus, é a nossa paz. Que paz é essa? Não é a paz de eu falar, deixa eu acordar em paz hoje, fico sem fazer nada, vou ficar de boa, não é isso. Essa paz do versículo 14 está se referindo que, por causa de Cristo, nós não somos mais objetos da ira de Deus. Nós temos paz com Deus por causa do sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos o quê? Ambos os povos, Israel e os gentios, fez um. E tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, porque os judeus sempre foram inimigos dos gentios, isso é óbvio, e os gentios odiavam os judeus também. Então os dois se odiavam. Por causa de Cristo, essa parede foi derrubada e Deus fez um povo. Está escrito. E aí ele continua. Aboliu, 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que os dois povos, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, que é a igreja. Um só corpo para com Deus, por intermédio, evidentemente, da cruz, destruindo por ela a inimizade. E Jesus vindo, evangelizou paz a vós, outros que estáveis longes, e paz também aos que estavam perto. Por que os que estavam perto? Porque os judeus, para serem salvos, precisam de Cristo. Não há um único judeu salvo se não for por Cristo, como não há um único gentio que não é salvo por meio de Cristo. Porque por ele, novamente, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Opa! O relacionamento com Deus após a salvação é mediante a pessoa do Espírito que habita no crente. Por causa do Espírito, o Pai e o Filho também habitam em nós num relacionamento. Conseguem entender isso? Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Esse era o único fundamento, os apóstolos e os profetas. Não tem mais nenhum fundamento bíblico e doutrinário depois desses homens, no Antigo e no Novo Testamento. Sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Lembram-se de Salmos 2 que pregamos no domingo? Ele é a pedra principal do fundamento da fé, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. E aqui nós temos uma informação, que após a salvação, o ser humano se tornou um templo. Não é mais o templo de Israel. Mas, por causa da salvação, foi ajustado em nós e cresce um santuário, um templo dedicado
ao Senhor, no qual também vós, ou seja, os judeus convertidos a Cristo como os gentios convertidos a Cristo, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de quem? De Deus no Espírito Santo. Quem habita no crente? Deus. Qual das pessoas da Trindade, da divindade? O Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo, há um relacionamento com Deus Pai e Deus Filho. Essa é a doutrina da nova aliança. Porque Deus é um Deus pessoal. Amém, queridos? Deu para entender? Vamos voltar? Neemias, capítulo 9. Eu acho que eu não vou terminar o texto, irmãos. Não vai dar não, viu? Continuando. Ainda falando que Deus é um Deus pessoal e imenso. Então eles dizem, agora, pois, ó Deus nosso, um Deus pessoal, ó Deus grande, poderoso e temível. O que é que eles estão proclamando a Deus quando eles citam que Deus é um Deus grande, poderoso e temível? Eles estão professando a Deus que Deus, a Trindade, é o Deus todo-poderoso. E existem algumas implicações nessa doutrina também. E de forma bem simples para a gente entender, o que significa que Deus é um Deus grande, poderoso e temível, onde concluímos que isso significa que a pessoa bendita de Deus, Deus Trino, é um Deus todo-poderoso. Quando eles expressam dizendo que Deus é um Deus grande, eles estão dizendo que não existe ninguém acima de Deus. A ideia de falar, o Senhor é um Deus grande, é uma expressão utilizada para dizer, não existe absolutamente nada. Não é nem que não existe um ser, mas pode ser que existe algo. Não. Não existe absolutamente nada acima de ti. O Senhor é grande porque o Senhor ocupa todos os lugares, todos os espaços. Aliás, a criação só existe porque o Senhor cedeu espaço. Não tem nada acima de ti. Nada. É uma impossibilidade, por definição, pensar em algo maior do que ti. Certa vez, um filósofo disse o seguinte, num curso de faculdade. Ele era ateu. Mas ele vai estudar a compreensão de Deus dentro da sociedade. Isso é um estudo comum de acontecer na filosofia, mesmo que ele seja ateu. E ele diz o seguinte, se nós formos levar ao pé da letra o que significa o ser de Deus, precisamos entender que a mente humana não pode conceber nada além desse ser. Isso define ele como Deus. Todos os deuses criados pela imaginação humana, em menos de um segundo, conseguimos provar que sempre existe algo maior do que eles. Todos os deuses são deuses regionais. Se você for aos católicos da Índia, eles não têm a mínima ideia de quem é Nossa Senhora da Aparecida. Porque, segundo a teologia católica, ela só é padroeira do Brasil. O São Mateus, ou São Judas. Bom, São Judas é da causas impossíveis, mas se for uma causa possível, já não é ele mais. Ele só lida com esse departamento. Vocês sabem disso, né, irmãos? Vocês estão me olhando? Né? Tem um santo que é responsável pelos casamentos. Só casamento. Quando ele falha, o pessoal não casa, se amiga. Estou brincando. Porque, entendeu? Porque não faz sentido isso. Não faz sentido. Do olho, Santa Luzia. Tá, e as outras? E os outros deuses?
E quando a gente chega, por exemplo, segundo o nome da divindade é essa, né? Nossa Senhora de Guadalupe, não tem nada a ver com o Brasil, é México. E a Nossa Senhora de la Muerte? Existe isso, no México. Mas não tem implicação nenhuma no nosso povo. O nosso Deus é o Deus dos céus. Aonde houver céu nesse planeta, Ele é Deus sobre aquele lugar. Entende? Ele é total. Ele é completo. Não há nada acima de Deus. Eles continuam dizendo: o Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é um Deus poderoso. A ideia de que não existe também ninguém e nem nada que o vença em poder. É Ele que cria, é Ele que estabelece, é Ele quem determina, é Ele quem faz, é Ele quem não faz, é Ele que coloca a história, é Ele que tira a história. Nada está além do seu poder. Não é só em tamanho, mas em força. Deus não é o Deus que manda numa determinada região ou aquele departamento espiritual e olha, se for outra coisa tem que ser outro. Não. É Ele quem faz tudo. E Ele fez tudo mesmo, porque Ele veio até a terra nos salvar. Ele não mandou o seu melhor anjo. Deus veio à terra. E depois é dito que Ele é temível. Ninguém ou qualquer outra coisa está longe o suficientemente de Deus para que não seja atingido pelo seu juízo. Não importa aonde alguém, um ser ou algo criado esteja no universo, eles nunca estão longe o suficientemente de Deus para fugir do seu juízo. É isso que compõe o Deus Todo-Poderoso. E isso precisa ser expressado em nossas orações. Quem Ele é. Terceiro ponto, desse Deus que é pessoal e imenso, como acabamos de falar, eles continuam dizendo que guardas a aliança e a misericórdia. E aqui eles estão enaltecendo a fidelidade de Deus para com a sua própria palavra. O Senhor não são como os deuses egípcios, como os deuses romanos, como os deuses gregos, como os deuses da Síria. O Senhor não é como Baal, que o Senhor muda de opinião o tempo todo. Porque eles mudam de acordo com a adoração que os servos lhe prestam. O Senhor mantém a sua palavra. Quando o Senhor fez a aliança, nós quebramos a aliança, mas o Senhor a manteve. Porque no Senhor não há sombra de variação. E não apenas manteve a aliança. Quando quebramos a aliança, o Senhor agiu com misericórdia, expressando e enaltecendo a bondade de Deus. Nunca se esqueçam, queridos, eu falei isso por várias vezes no capítulo 9. Toda oração expressa a teologia que nós cremos. O tempo todo eles estão fazendo teologia na oração. O tempo todo. Não são palavras bonitas. Não são palavras que eu acho mais sábias. Não, isso é o que eu creio. Eles estão apresentando a Deus aquilo que eles creem, mediante a sua palavra. Mediante a sua palavra. E continuam.
um quarto ponto no versículo 1, e agora vamos até o final. E não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio, a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. E aqui eles estão chegando na história atual. Eles começaram lá com Abraão, na eleição de Abraão, lembra? Eles vinham vindo, chegaram na reconstrução dos muros, até os dias de hoje. E o que é que eles estão pedindo a Deus? Não menospreze tudo que o Senhor fez a nossa história. Em outras palavras, Senhor, não ache no seu coração que não teve valia. A gente consegue olhar para trás, conseguimos enxergar os erros da história da nossa nação, dos nossos pais, dos sacerdotes, dos levitas, e nós não queremos cometer os mesmos erros. Não venha novamente com o teu juízo. Não menospreze isso. Nós estamos aprendendo. Isso é muito sério de se dizer a Deus. Em falar para o Senhor, Deus não precisa me provar, porque eu já aprendi. E hoje mesmo eu estou tomando uma decisão diante de Ti, que é uma decisão bíblica. E esse Rodolfo que o Senhor conheceu no dia de hoje, amanhã será um outro Rodolfo. Porque tudo que o Senhor fez no passado não foi em vão. Eu consegui enxergar. Temos que ser crentes o suficiente para chegar diante de Deus e dizer, não envie provações, Senhor. Espera amanhã. O Senhor não vai nem me conhecer. O Senhor vai perguntar, quem é esse homem? Quem é essa mulher? Porque eu sei o que eu preciso fazer. Não adianta haver oração somente teológica e não ver a prática dela. Eles vêm falando de toda a doutrina, de todo o relacionamento, falando de como Deus é bom, de como Deus é paciente, da ingratidão do povo, da imprevisibilidade do povo, mas quando chega neles, eu entendi. Eu mudei. Por amor ao teu santo nome. Porque senão a nossa teologia, por mais correta que ela seja, é uma teologia morta. Uma ortodoxia morta. Uma doutrina correta, mas que não há uma aplicação na vida do crente. Então não menospreze isso, Senhor. Não menospreze isso. Porque eu estou diante de Ti. Eles continuam, e a gente só vai ficar no 33 e 34, que não vai dar para seguir adiante. E eles dizem, porque Tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós. Ele está falando de toda a história. Pois Tu fielmente procedestes, e nós somos perversos com o Senhor. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais, não guardaram a Tua lei, nem deram ouvidos aos Teus mandamentos e aos Teus testemunhos que testificastes contra eles. Em segundo lugar, então, primeiro, Deus é um Deus pessoal e imenso. Segundo lugar, um reconhecimento tardio de quem é Deus. Mas, antes tarde do que nunca. Mas é um reconhecimento tardio de quem é Deus. O que eles estão fazendo? No primeiro momento, eles vão definir o caráter de Deus e o caráter dos homens. E eles dizem, no verso 33, que Deus é justo em tudo quanto tem vindo sobre eles. Nada do que Deus trouxe sobre eles. Provações, tribulações, perseguições, destruiu toda a nação de Israel, mandou uma parte para a Síria, a outra parte, a parte do sul, mandou para a Babilônia. Da Síria foi destruído completamente o reino do norte. O pessoal da Babilônia volta depois de 70 anos, volta não, né? São livres depois de 70 anos de cativeiro, e mais 90 para voltarem as 3 caravanas. Todo esse sofrimento,
toda essa economia quebrada quando chegamos em Jerusalém, as casas estão despedaçadas, o templo está queimado, não existem muros, tudo isso é justo. Tudo isso é justo, o Senhor é justo. Recebemos o castigo entendendo a sua justiça, porque fomos nós os perversos. Então, há uma distinção entre o caráter de Deus e o caráter do homem no texto, dizendo que Deus sempre é justo, sempre é verdadeiro. O homem é perverso e mentiroso. E no 34, quando eles falam, os nossos reis, os nossos príncipes, tal, e vai dizer, olha, eles não guardaram a tua lei, não deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificasses contra eles. Eles estão dizendo, nós sabíamos quem era Deus. Os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos tataravós, porque a nação de Israel tem ascendência para dar e vender. Todos, os sacerdotes, os levitas, todos sabiam quem era o Senhor. Mas mesmo assim nós agimos perversamente contra a tua santa pessoa. Isso daqui são pecados conscientes. Eu sei que é errado, eu sei que é pecado, eu sei que é afronta a Deus, mas eu vou fazer. E eles resumem toda uma história de uma nação em pecado em 3 pontos. Primeiro, tapamos os ouvidos à tua lei. Nós conhecíamos, nós sabíamos. Uma vez por ano recitávamos ela inteira, é uma festa, é obrigatório. Todos nós estudávamos. Precisávamos ler a lei no sábado, a gente sabia. A gente só não queria. Eu sei o que é o certo, mas eu não vou fazer. Eu sei que o meu coração diz, no fundo, você sabe que você consegue fazer. Se você quiser, você faz. Mas eu não quero. A minha decisão está acima do que a lei de Deus fala. Isso é tapar os ouvidos à lei de Deus. Eles resumem no texto também dizendo, nós matamos os profetas. O povo de Deus matou os mensageiros de Deus, porque não queriam ouvi-los. Deus levantava, nós matávamos. Nós fazíamos eles sofrerem. E em terceiro lugar, no coração, talvez não de forma verbal, mas somente no coração, nós desprezávamos Deus. A gente só não fala isso em voz alta. Mas a gente o tempo todo desprezou o Senhor. Porque nós sabíamos qual era a verdade. Nós sabíamos o que era o correto. E nós não nos convertemos. Nós não fizemos. É nesse ponto da oração do bendito, mas agora, ó Deus nosso, nós reconhecemos quem o Senhor é. É um reconhecimento tardio de quem é Deus. Por causa disso, a história da nação de Israel sempre foi manchada pelo pecado, pela ingratidão, pela idolatria, pela quebra de mandamentos. E a história de um cristão que vive da mesma forma pode também estar manchada dessa mesma forma, dessa mesma maneira. Irmãos, ou Jesus Cristo é tudo para nós, ou Ele não é nada. Não importa o que você defenda, não importa o que você fale, a autoridade de defender e definir isso é bíblica, não é nossa. Ou Jesus é tudo para nós, ou Jesus não é nada. Que Deus guarde os nossos corações, para aprendermos juntamente com esses irmãos, e entender que Deus é um Deus pessoal.
que ele se revelou a um homem, se revelou a uma família, se revelou a uma nação. Ele habitou entre nós e agora ele habita em nós por meio do Espírito Santo. Que ele é imenso, Deus Todo-Poderoso, porque ninguém está acima de Deus, porque ele é grande, ninguém está além de Deus, do poder de Deus, e ninguém está longe de ser temido por Deus. Ninguém, absolutamente ninguém. Ele é o Deus que guarda a aliança e é misericordioso quando nós quebramos. Mas também podemos chegar a Deus por meio de Cristo e dizer: Senhor, se os planos era uma provação nível hard para nós, esquece. Está resolvido. Eu tenho consciência das minhas falhas, tenho consciência dos meus pecados, tenho consciência da minha conduta. E hoje eu tomo uma posição de graça diante de ti. Serei um novo homem, uma nova mulher caminhando diante dos teus caminhos e dos teus olhos. Me perdoe por eu ter reconhecido isso tardiamente na minha vida cristã. E haverá a graça de Deus para a sua e para a minha vida. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar, feche teus olhos, vamos ficar de pé.